Oi, meninas. Oi, meninas, Oi, tudo bom? Udo. Olá, Mariana, Beth, sejam Tudo bem, Udo? bem-vindas. Eu sou o Udo, sou dentista há 24 anos, eu sou especialista em periodontia, mas tenho focado bastante na odontologia estética. Fora isso, como dentista, a gente trabalha com tudo, né? Aparece de tudo na nossa vida. Mariana, fala sobre você, Mariana. Bom dia, boa tarde, boa noite. olá, eu sou a Mariana Souza, moro em São Paulo. Eu represento uma empresa de nutrição voltada para a área de emagrecimento. Então, nosso foco é ajudar as pessoas a terem mais hábitos saudáveis, a ter o autocuidado e a importância de cuidar da saúde hoje, né, como uma forma de prevenção. E você, Elizabeth? Eu sou Elizabeth Santos, sou psicóloga clínica, trabalho atendendo consultas psicológicas, faço então atendimento terapêutico, né? Minha abordagem é na área da psicanálise, e nesse momento da pandemia estou atendendo online, podendo ajudar as pessoas a segurarem essas dificuldades todas agora, pelo menos de uma forma virtual, mas conectado com o meu paciente. Então, é isso. Muito bacana. Ô, Beth, a gente está entrando no inverno, aliás, a gente já está no inverno, e uma das coisas que acontece com bastante frequência são rinites, sinusites. Eu tenho alguns casos aqui de pacientes, e eu sei que às vezes até tem algumas confusões de sintomas e dores que confundem com algumas coisas odontológicas. Como é que funciona na psicologia? O que você tem a respeito disso? Eu parto do pressuposto da psicossomática, que a parte somática é afetada pelo psíquico. Então, quando a pessoa entra num processo de estresse, ela pode afetar o físico, sim. Agora, os processos alérgicos, eles são muito acentuados por força de estar em contato com aquele objeto que gera alergia. Por isso que até às vezes é difícil você saber qual é o maior obstáculo que você tem para conter uma inflamação como essa, que é a sinusite ou a rinite, que é no processo alérgico. Então, pode ser pela friagem, pode ser pelo contato com ácaro, pode ser com poeira, pode ser com até pelos de animais, não sei. Então, esses processos geram a sinusite e a rinite. Agora, essa época de frio é muito propensa e, né, fica muito fácil, mesmo para aquele que já tem esse processo alérgico, viver intensamente essas inflamações. Agora, o que eu faço relação disso com o nosso momento atual é a própria pandemia, que é de um vírus que tem sintomas gripais. Então, hoje eu tenho pacientes que têm processos alérgicos, mas têm muito medo de estar confundindo com os sintomas do Covid. Então, acho que nesse sentido eu estou agindo com muito mais assim cuidado para ajudar a fazer um diagnóstico diferencial e dar calma para os pacientes não se confundirem, porque o processo alérgico não tem nada a ver com o sintoma Covid. O que você Legal. acha, Mariana, no teu processo de venda de produto para combater Falando, esse. falando um pouquinho do sistema imunológico, né? Como que funciona? O sistema imunológico são células no nosso corpo que elas são responsáveis por defender qualquer vírus e bactérias que entram no nosso corpo. E por vários motivos, né? Estresse, má alimentação, você dormir mal, você ter uma rotina desequilibrada, isso faz com que o seu sistema imunológico enfraqueça e aí você deixa a desejar para que, caso né, sua resistência esteja baixa, o tipo de doença, vírus, ataque, você tenha mais sintomas, né? Então, eu trabalho muito essa questão dos hábitos saudáveis, da pessoa olhar para dentro e enxergar como está a rotina dela, o equilíbrio, né, de vida, e focando muito na questão da imunidade, porque se a gente tem um complexo vitamínico, se a gente consegue suprir a necessidade de vitaminas que nosso corpo precisa, ele fica forte.
Então, não é que você não vá pegar desencadear uma sinusite, uma rinite ou até o sintoma do Covid, mas o seu corpo está resistente o suficiente para combater o vírus e os sintomas não serem tão graves, né? Então, eu trabalho com esse produto, o Immune, que o foco dele é repor, né, vitamina A, vitamina C, B6, B12, zinco e glutamina, que são vitaminas muito potentes para reforçar o sistema imunológico. E em casos de alergia, sinusite, rinite, esse óleo é essencial, que ele trabalha todo o descongestionamento na área respiratória. Então, ele ajuda bastante a inalar e diminuir esses processos inflamatórios. E você, doutor Udo, o que a sinusite e rinite tem a ver com a parte de odontologia? Eu vou falar, depois você repetir o nome do produto, que eu não entendi. Tá bom. Você pode repetir para mim o nome do produto? Esse é o Immune. Ele é um shot da imunidade para você tomar todos os dias em jejum. E esse daqui é um óleo essencial. Então, você inala a essência dele e ele provoca sensações de relaxamento e diminuição de alergias no processo respiratório. Muito obrigado por repetir. Como a sinusite ela afeta a nossa vida, né? Geralmente é mais interessante a sinusite, a rinite, principalmente a rinite, que a gente começou a conversar, no jovem, a criança que é muito alérgica, né? E qual a principal característica que a gente percebe num jovem que tem rinite, mesmo no adulto, né? Ele é respirador bucal. Então, como respirador bucal, porque as vias nasais estão congestionadas, né, estão inflamadas, tudo congestionado, ele não consegue respirar pelo nariz, vai respirar pela boca o tempo todo. Com isso, sofre não só problemas nos dentes, pois os dentes a boca fica ressecada e isso também estimula um desenvolvimento de cáries, mas mais grave, ou talvez tão grave quanto, é uma alteração de estrutura óssea facial. O céu da boca, o palato, ele fica alterado, porque como não tem função nasal de respiração e tem uma necessidade de respirar mais pela boca, o céu da boca ele fica ovalado. Então fica um palato ogival, como nós chamamos. Então fica aquele palato profundo lá no alto, né, para poder melhorar a respiração. Só que isso também gera deformação da estrutura óssea da maxila, onde é o rebordo alveolar, onde os dentes estão apoiados. Então, os dentes também começam a sofrer alterações. Então, a pessoa fica com a face toda deformada. Por respirar o tempo todo pela boca, ele fica cansado. Por isso que fica com olheiras, aquele aspecto sempre cansado. E pior, mexe na postura também. Porque, olha só, um jovem que está precisando respirar pela boca, ele vai ficar o tempo todo assim, aí, com a boca entreaberta. Para melhorar a ventilação, ele entorta um pouquinho a cabeça para cima. Só que para poder enxergar, ele acaba se curvando. E daí começa a gerar uma série de alterações posturais também. Então, para ver como uma simples rinite pode afetar tanta coisa na vida de uma pessoa. Isso o tratamento multiprofissional, ele é importante, né? Precisa, sim, de um alergologista, alergista, precisa do otorrino, ele precisa do dentista em diversas especialidades para poder trabalhar com ortodontia, ortopedia, para poder mudar a posição de dentes. Então, isso tudo está afetado. Então, se a gente trabalha essa questão do sistema imunológico para poder deixar essa pessoa mais resistente e não ser tão suscetível. Trabalha o setor psicológico para poder ter um equilíbrio psicológico para fazer todos esses cuidados, e até porque o estresse pode também piorar essa situação, né? E também as outras áreas eu acho que é muito importante, né? A sinusite, agora trazendo mais um detalhe interessante, né? Às vezes a pessoa chega com dores nos dentes, dor no maxilar, aqui, dor no dente, quando eu mordo assim tá doendo. Por que tá doendo? Pode ser sim alguma doença como uma cárie, um problema de canal, pode ser também um traumatismo causado por estresse, então é legal a área psicológica nesse sentido também, ainda mais nesse período onde tem muita gente ficando desempregada, né? O cara fica nervoso, fica travando os dentes, e isso gera dores de maxilar, então até o bruxismo pode ser envolvido com isso também, e também a sinusite.
Então, às vezes, a pessoa vem com dores nessa região do maxilar, pensando que é dente, a gente avalia, está tudo perfeito, e é sinusite. Daí entra com tratamento de sinusite e fica legal, né? Então, é interessante como essa integração entre as atividades, entre as profissões, é bem importante todos nós avaliarmos, né? É bacana. O que você pode acrescentar para a gente, Beth? Qual sugestão a gente tem para os nossos clientes? Então, eu vou pensando aqui o quanto é importante a gente preservar a vida e aí ter essa visão, né, de que o corpo é o responsável para carregar a nossa vontade de viver. Então, quando a gente descuida do corpo, automaticamente é um não que você está falando para você viver melhor, né? E as pessoas não pensam isso. Hoje nós estamos vivendo um momento difícil onde tudo está sendo higienizado, mas talvez isso seja muito bom para a gente aprender, porque muitas pessoas são descuidadas com o próprio corpo. Então, eu acho muito interessante essa visão sistêmica que a gente está tendo aqui, até nessa conversa, para unir todos os nossos saberes, levando a mensagem para as pessoas cuidarem-se. Cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Cuidar daquilo que ingere, da saúde nutricional e também, especialmente da boca, né? Por onde hoje está tão afetado, porque hoje o objeto maior de preservação é boca e nariz. E é curioso, boca, nariz e olhos, né? Que são as principais áreas afetadas. As mãos, por conseguinte, você leva na face. E porque a mão é o carregador, né, possível, onde a gente tem contato com o mundo. E então nós temos que nos cuidar mesmo. Então a ligação que eu faço hoje é preservação da vida, é a vontade de se cuidar e se manter aqui na Terra, no sentido assim, vamos nos adaptar com todos os vírus e bactérias, mas vamos nos manter como gente que pensa. É isso que passa pela minha cabeça, porque quem pensa somos nós, o resto é coadjuvante. Muito E legal. você, Mari? O que você acrescenta aí do que eu estou falando? Eu também tenho essa visão otimista, né, desse momento de pandemia para a gente refletir e mudar algumas coisas internas, né, nos nossos hábitos. Então, a gente valorizar cada vez mais a saúde, né, a higienização e, principalmente, se a gente trouxer essa consciência de que a gente precisa se cuidar, né, corpo, mente, espírito está interligado e sem saúde física, mental, a gente não é nada, né? Então, a Elizabeth falou da psicossomática, que é quando você tem algum desafio mental, isso desencadeia vários processos, né, de doenças no corpo, de manifestação que o corpo não está bem, seja mentalmente ou fisicamente. E isso está totalmente interligado com o nosso trabalho em conjunto, porque a pessoa se priorizar, ela ter um momento na agenda dela do dia, a importância do que está se alimentando, como ela está cuidando do sistema imunológico, como ela enxerga que vai estar a saúde dela daqui 5 anos, daqui 10 anos, porque, infelizmente, o brasileiro ainda não tem essa visão de longevidade. Só que com hábitos pequenos, de uma alimentação regrada, de você suplementar as vitaminas corretas, de você cuidar do seu corpo com ações simples, você pode ter uma qualidade de vida, quando você chegar a 80, 90, 100 anos, muito mais elevada do que se a gente, né, tiver esses hábitos de estresse, má alimentação, enfim, ter uma vida sedentária. Então, a gente realmente refletir, né, como que a gente quer chegar aos 80, 90 anos e saber que a boa nutrição e os hábitos alimentares, eles fazem toda a diferença no nosso conjunto. E você, eu sugiro a gente agora, começando por você, dar uma dica de preservação de saúde. O que você acha? A gente repassa isso, cada um de nós, e aí fica aí uma contribuição para os nossos amigos, nossos clientes. Muito bacana. Contribuição da saúde para fazer em casa, escove muito bem seus dentes, sempre, até porque se a gente saindo da rinite e da sinusite, mas falando de Covid, a gente tem um nível de contaminação e transmissão através da saliva, tanto se contaminar como contaminar as outras pessoas através da saliva. Então, manter os dentes muito bem higienizados e o uso de água oxigenada também é legal.
né? Água oxigenada 10 volumes, que na verdade é 3%, né, de água oxigenada, ela age na parede bacteriana, na parede do vírus, não é bacteriana, na parede do vírus, que ele é um vírus muito sensível, ele é muito fraquinho de verdade, né? Ele se dissemina muito rápido, mas ele é muito delicado, então ele consegue romper essas membranas e essa parede do vírus e inativar o vírus. Então, é saudável uma vez por dia fazer um bochecho com água oxigenada assim. E lembrando que muitas vezes o COVID ele está mais associado às doenças oportunistas e não ao próprio vírus que mata, né? Ele apenas mexe no sistema imunológico. E daí as outras doenças oportunistas é que estão afetadas. É até um questionamento que eu coloco aí. Eu acho que valeria a pena fazer uma investigação nessas pessoas que são vítimas fatais de COVID e em termos de saúde bucal. Porque é possível que doenças bucais, como periodontite e a própria cárie, estejam afetando essas pessoas, levando a óbito, né? Então, seria interessante... Como se potencializasse, é isso? Exatamente. Porque se a gente tem... A boca é o meio mais contaminado que tem no corpo humano. E a gente tem essas bactérias que descem pela garganta. E por que não para o trato respiratório? Se você aspira, você está puxando um monte de bactéria para a tua boca, para o teu pulmão também. Então, por que não? É apenas uma linha de raciocínio, tá? Por que não fazer uma investigação se essa contaminação, o nível de saúde bucal dessas pessoas que estão sendo vítimas? Será que essas pessoas não estão mais contaminadas do que outras, né? Será que essa saúde bucal prejudicada não poderia estar aumentando o risco de vítimas de COVID? Então, a manutenção odontológica em casa, ela tem que ser muito bem feita, com o adicional, nesse momento, da água oxigenada, e a manutenção no consultório odontológico. Então, procure um dentista para fazer a sua manutenção, mantenha a sua saúde em ordem. Mariana. Muito bem. A minha dica, assim, é hábito, né? Nós somos feitos de hábitos, então, pequenos hábitos para mudar o nosso estilo de vida. Seja você dormir um pouquinho mais cedo, né? Acordar mais cedo, você consegue aproveitar mais o dia. Seja você buscar hábitos alimentares de colocar mais legumes, mais frutas na sua alimentação, diminuir a quantidade de gordura, de fritura, né? De açúcar no organismo, que isso também acaba inflamando mais o nosso organismo. E você buscar também a parte de suplementação, né? Porque às vezes a gente não consegue ter uma alimentação saudável, então o nosso corpo fica com déficit de vitaminas. E às vezes produtos simples, né? Um colágeno, ele vai ter uma gama de vitaminas que às vezes você consegue ter uma praticidade. Então, hábito, né? Hábito de querer ter uma vida mais saudável, às vezes fazer algum tipo de exercício em casa, coisa simples, mas que você coloque o seu corpo em movimento. Seu corpo estando em movimento, você vai começar a se sentir melhor, mais disposta, mais energia, vai querer se cuidar mais, né? Então, pequenos hábitos para a gente ter uma vida um pouco com mais qualidade. Muito Elizabeth? bem. Eu fiquei aqui enquanto vocês estavam falando e pensando na minha área como eu poderia contribuir nesse aspecto, e logo me vem à cabeça, nesse momento, procurar não ficar, eu vou falar, não é estressado, mas diminuir momentos de tensão, buscar reconciliação com os desafetos, porque uma das coisas que mais leva você a adoecimento são raivas, iras, momentos de contendas, conflitos, e por incrível que pareça, nesses momentos começa a estourar todo tipo de patologia mental, porque elas estavam guardadas e as pessoas no limite, mesmo que elas tinham apenas tendências, elas estão assim à margem do processo mental. Então, se poupar um pouco para que você não viva momentos mais difíceis ainda. Porque tem alguns tipos de patologias mentais que, uma vez irrompendo a mente, você não volta mais ao natural tão em breve tempo. Vai levar mais tempo e mais trabalho
para você retomar o seu ritmo e a sua jornada. Aí eu estou falando de surto? Sim, qualquer um de nós pode estar sujeito a um surto. E aí, o que é um surto? Depende do grau que a gente vai poder colocar sobre isso. Então, evitar momentos estressores, amar mais, reconciliar, estar perto das pessoas que você gosta, porque nesse momento ajuda muito você se apoiar mutuamente, né? Viver em família, porque não é à toa que nós estamos confinados em família. É justamente para fazer esses ajustes que são necessários. E fiquei pensando, também tem algumas práticas, como são hábitos que a Mariana colocou, dormir melhor. Porque é possível, através desse repouso do corpo, você ganhar mais energia física, praticar esportes, como ela colocou, fazer uma meditação, fazer uma boa leitura e ouvir boas músicas, estar ouvindo algo bom. Então, isso tudo é ligação com a vida. Então, o meu aspecto preventivo, como eu vejo, são todas as práticas juntas que vai fazer você ter um bom resultado físico e mental. E você, Udo? Você já finalizou a sua parte? Quer contribuir alguma eu coisa? Adorei conversar com vocês. Eu acho que foi muito produtivo e a gente podia pensar em fazer outras com outros temas. Eu acho que a conversa foi muito produtiva. Foi muito legal mesmo. Eu acho que nós formamos aqui uma boa equipe na área da saúde e quero ficar perto de vocês para aprender um pouco mais com todos vocês. Amém. Tá bom? Estou muito grata, Beijo, grata. por nossa parceria, por eu ter profissionais tão qualificados comigo e a gente aprende muito, né? Porque às vezes a gente é especialista só na nossa área e quando a gente tem parceiros estratégicos, a gente começa a ampliar o nosso horizonte, tanto de informações quanto, né, de conteúdos para poder transmitir para as pessoas. Então, foi maravilhoso esse bate-papo. Gratidão, eu super recomendo o trabalho dos dois, quero contá-los assim na minha rede de contatos para que todas as pessoas que estejam perto de mim possam se beneficiar do conhecimento que vocês trazem, tanto o Udo quanto o Mariano. Muito obrigada por estar aqui comigo. E aproveitando, vocês nem falaram, né? Doutor Udo, onde fica o seu consultório, caso as pessoas queiram te procurar? Eu estou em Guarulhos, na Alameda Iaiá. Uma boa forma de me encontrar é colocar no Google, colocar Noper Odontologia, Noper com 2 P's, N-O-P-P-E-R, Odontologia. É fácil de me achar. Perfeito. Elizabeth? Muito obrigado por perguntar, Mariana. Elizabeth? Vocês podem localizar pelo meu site, né, www.psicoelizabethsantos.com. Então, repetindo, www.psicoelizabethsantos.com. Você, Mariana, como é que a gente te acha? A minha forma hoje mais fácil de comunicação é o Instagram, tá? Então, quem quiser me seguir é @MAHS de sapo Souza com Z. Eu vou deixar depois todos os conteúdos, a gente vai deixar nas redes sociais para a gente se encontrar, mas é MAHS de sapo Souza com Z. Eu dou várias dicas também de hábitos, nutrição, posto minha rotina, então é bom a gente trocar experiências por lá. Legal. Fantástico, adorei. Gratidão.